até a tarja que estava ali com os números, Robson, coloca para a gente, porque a gente tem uma entrevista exclusiva agora, a gente vai conversar com o coordenador do centro, o Davi Wipe, né? Já está aqui posicionado para conversar com a gente, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Davi Wipe. Olha só, 224 mortes em apenas 24 horas, nas últimas 24 horas, São Paulo alcançando 2.049 vítimas fatais, 2.049 pessoas que morreram. Vamos conversar, doutor? Obrigado por atender a CNN, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse atual momento que São Paulo vive, com esse número recorde, com esse número elevado. Nós estamos no pico da doença em São Paulo, podemos dizer isso ou ainda não? Boa tarde. Duas coisas extremamente preocupantes. Um é o número per si. Esse número reflete o que aconteceu semanas atrás, entendendo que a maioria dos pacientes que acaba em UTI tem uma permanência média de 2 a 3 semanas. Então, é um diagnóstico de mortes, provavelmente ainda refletindo 3 semanas atrás ou mais. Hoje, as imagens da CNN são claras, as pessoas estão abrindo mão daquilo que vem sendo fundamental na tentativa de controle dessa pandemia, que é o isolamento social. Os números do monitoramento do Estado já vêm mostrando isso. E é extremamente preocupante, por conta que nós estamos tendo um aumento do número de casos e, como visto, um aumento do número de mortes. Doutor Davi Wipe, boa tarde. Dani Lima falando com o senhor aqui também no 360. Muito obrigado pela entrevista. Doutor, além do fato de as pessoas estarem relaxando a quarentena, relaxando o isolamento social a olhos vistos nos últimos dias, nas últimas semanas, há também, para quem tem acompanhado os números diariamente, que é o nosso caso aqui, a percepção de que o registro de mortes, ele subiu de patamar. Quando a gente olha o número total, a gente antes tratava num patamar de 100 vítimas, depois ele passou de 100 a 200, depois de 200 a 300 e agora todos os dias nós temos no país inteiro uma confirmação acima das 300 vítimas. É possível dizer com segurança, já que nós estamos entrando num novo patamar da evolução da doença no Brasil, e como é que se conscientiza a população disso no momento em que ela parece já ter cansado precocemente da única medida eficaz que pode ser adotada, que é o isolamento social? Boa tarde, você tem toda a razão. É evidente e parece incrível, né? Tanto vocês, jornalistas, como nós estamos reiterando a possibilidade desse distanciamento por conta de dados que são objetivos. Quando esse centro de contingenciamento passou a se reunir, nós usávamos experiências de outros países. Nós estamos atrás da epidemia, tipo um mês, dos países da Europa, mais da China, mas agora nós temos números contundentes, modelos matemáticos, epidemiológicos, que mostram que esse distanciamento social é vital no controle de novos infectados, de doentes e de mortes. Então, isto precisa ser entendido pela população. Não há plano B. Nós não temos vacina e não teremos nos próximos meses, e torcemos para que se descubra um remédio efetivo que trate do vírus e talvez até diminua a infectividade desse vírus. Mas no momento é o que nós temos. Preocupa sim, nós estamos acompanhando por todos os métodos epidemiológicos e sem dúvida há um aumento do número de casos e de mortes. Doutor, deixa eu tocar num ponto que o senhor já mencionou. O senhor viu ali na imagem da CNN a movimentação nas ruas. Quando a gente começa a falar em flexibilização a partir do dia 10, pelo menos no estado de São Paulo, cada estado e cada cidade fazendo aí o seu plano, o seu projeto para retomar a vida. O senhor acredita que essa é a data correta para já se pensar nisso, ou ainda é muito cedo para falarmos em abrir mão de algum tipo de isolamento mais rígido? O Estado de São Paulo apresentou um bom projeto, e um projeto que deveria ser apresentado quando foi. Isso vem possibilitando
que outros grupos de pesquisa nos auxiliem com novas sugestões. Então, ter um plano é fundamental. A semelhança do que todos os países também têm plano. A implementação do plano é uma outra história. Vai depender de dados objetivos. O distanciamento social, a georreferência, dados epidemiológicos, inquéritos epidemiológicos, número de leitos de UTI, número de leitos de UTI regionalmente, municipalmente. Então, uma série de dados que vão fazer com que o centro tenha uma conclusão e sugira ao secretário e ao governador. Doutor Davi Wippe, vamos falar um pouquinho sobre a situação. Eu sei que o senhor monitora o macro, né, o plano do Estado como um todo, mas São Paulo, a capital, é o epicentro do coronavírus, não só em São Paulo, mas no país, né? A gente está acompanhando as autoridades municipais muito apreensivas com o crescimento das internações nos hospitais de campanha. Nós tivemos aqui acesso a um vídeo, por exemplo, que mostrava já uma fila de ambulâncias para internações no AMB. A equipe que o senhor está trabalhando, né, já começa a temer que os doentes, os infectados, cheguem antes desses hospitais serem ampliados à sua plenitude. A gente já precisa começar a se preocupar com a lotação. Os sistemas na Grande São Paulo estão aí com cerca de 81% da taxa de ocupação preenchida, né? Duas considerações. A primeira é que nós temos uma ótima integração com os municípios, em especial com o município de São Paulo. Nós estamos trabalhando associados. Até por conta disso, hoje nós apresentamos o novo integrante do grupo de contingência, que é o professor Geraldo Repli, que além de ter sido coordenador dos hospitais da administração direta quando eu fui secretário, é atualmente o secretário de saúde de São Bernardo e é o presidente do Conselho de Secretários dos municípios. Ele representa os secretários de 645 municípios. Então, é um dado importante e incorpora a participação direta dos municípios no momento que nós estamos vendo a interiorização da doença. Hoje nós mostramos na coletiva, o professor Fortaleza mostrou isso com cuidado, que nós estamos tendo um aumento do número de casos e um aumento do número de mortos em vários municípios do estado de São Paulo. Então, aquilo que era, que ainda tem a cidade de São Paulo como epicentro, já abala o sistema da macro área de São Paulo. Então, se nós olharmos os municípios do litoral já pressionados, os municípios do Grande ABC pressionados e a cidade de São Paulo também. A cidade de São Paulo tem uma capacidade grande de inaugurar novos leitos, está fazendo. Mas os números são discutíveis. Enquanto a média de ocupação de leitos no estado de São Paulo é de 60%, aqui na área municipal já ultrapassa 80%. Então, eu não tenho dúvida que o sistema vai ser cada vez mais pressionado. Doutor Davi Wippe, o senhor é considerado um dos principais médicos do Brasil, médico infectologista. Eu me recordo há 4 semanas, mais ou menos, quando o ministro da Saúde, na época, Luiz Henrique Mandetta, foi realizar uma reunião com os principais médicos do país, convidou o senhor, eram 4 médicos apenas, mais o ministro. E o senhor participou. Eu queria que o senhor falasse para quem assiste a CNN neste momento, o que o senhor percebeu de mais interessante neste vírus que atinge a humanidade hoje. O que o senhor percebeu de mais relevante nesses últimos tempos, lidando com pacientes, lidando como gestor e lidando como paciente, porque o senhor também teve o coronavírus? Esse é um fato interessante. Hoje eu estava brincando que eu sou um dos mais antigos dessa história. Tá? Eu completo no final do ano 45 anos de formato. Formei em 75, então eu vivi muitas epidemias. A primeira da doença meningocócica, 73, 74, as pessoas esquecem da pandemia do HIV, da AIDS em 81, 82, quando nós não tínhamos diagnóstico, não sabíamos as formas de transmissão da doença. O primeiro remédio surgiu
5 anos depois, e o coquetel, para valer, que mudou a história dos pacientes, só em 96 temos vacinas até hoje. Agora, esse vírus é interessante, porque depois da AIDS teve o H1N1, teve o SARS-1, mas o SARS-1 começou com ímpeto, de repente decreveceu. O H1N1, 2002, eu era diretor do Emílio Ribas, nós internávamos doentes particulares em hospitais públicos. Mas, de repente, surgiu um medicamento e uma vacina. O que está acontecendo com o Covid 2019? Ele se mostrou muito transmissível, extremamente causador de doença numa população, mas é causador de doença, e nos pegou numa situação onde não há previsão a curto prazo de vacina e não temos medicamento. Então, algumas coisas que aconteceram no passado, até esse momento, não estão disponibilizadas. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, que esse vírus está mudando o conceito. Eu fui um dos que falou que o uso de máscara deveria ser limitado a pacientes com sintomas, até para proteger profissionais da área de saúde para não ter essa competição. O critério do uso de máscara não mudou. Ela tem uma durabilidade curta, ela umidifica, agora a indicação é diferente. Se você está diante de uma pandemia dessa monta, e você adiciona o que for possível. O distanciamento social é uma novidade. Nós fizemos um distanciamento social planejado. Muitos países fizeram esse distanciamento total. Então, são novidades e é assim que acontece nas pandemias. Você aprende todos os dias. E o pior, você aprende sofrendo. Porque isso gera um grande sofrimento da população, gera um grande sofrimento nos profissionais da área de saúde e gera um grande sofrimento nos gestores. Eu estou nos 3 capítulos. Né? Eu tive a doença, não foi simples. Eu continuo sendo médico de linha de frente, eu estou atendendo em consultório, em hospitais com os meus pacientes e ajudo o governo na gestão de um processo muito complicado. Então, das 3 formas de ver, é complexo, é sofrido e é uma intervenção do dia a dia, inclusive de conhecimento. Esse é um dado interessante. Esse grupo que eu coordeno, ele se manifesta 24 horas por dia e estuda muito. E esse é outro aprendizado. Se nós não tivéssemos um grupo estudando, não dá para acompanhar as novidades das publicações. Tá certo, doutor, muitíssimo obrigado. A gente sabe que o senhor fez uma concessão para falar com a gente nesse dia em que São Paulo atingiu um novo recorde de mortes confirmadas em 24 horas para trazer a sua mensagem. Nós agradecemos muitíssimo, desejamos ao senhor boa sorte e bom trabalho. Muito obrigado, é sempre um prazer falar para vocês e eu estou à disposição.